e eu vou abrindo aqui a pauta. Hoje a gente não tem, infelizmente, aí as notas para você acompanhar aí na tela. A gente não conseguiu fazer, mas a gente vai falar sobre só a fé, ou sola fide. Beleza? Pega a sua Bíblia aí. Vamos orar, Senhor. Nós oramos para que o Senhor possa tocar em nós, o Senhor possa tocar em nós enquanto nós estamos aqui estudando a Tua Palavra, enquanto estamos entendendo sobre o Senhor. O Senhor possa fazer com que a gente cresça em conhecimento, em graça, que a gente possa crescer no Senhor, que a gente possa entender a Sua mensagem, que essa noite o Senhor possa tocar no coração dos meus irmãos que estão ouvindo. Você que está na sua casa e ouvindo a gente, coloca a mão no seu coração e diz: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém? Amém. Nós vamos falar hoje sobre somente a fé, que a fé é o único meio pelo qual a graça é recebida. A gente esteve estudando aqui semana passada sobre somente a graça, né, com o Mumu. E para você que está chegando hoje pela primeira vez, não sabe do que a gente está falando, a gente está numa série, né, que hoje é o penúltimo dia, que falam sobre as 5 solas ou os fundamentos da fé ali. E a gente trouxe isso por causa da comemoração da Reforma Protestante, que foi algumas semanas atrás. E hoje a gente vai aprender somente sobre a fé, que é o único meio qual que a gente pode receber a graça que o Senhor libera sobre nós. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, se você quiser abrir e escrever, é o texto que a gente vai pegar como base. Diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então existe uma relação entre a fé e a justificação, né? O justo viverá pela fé. Sim, existe uma relação entre essas duas coisas. E para que a gente possa entender, eu queria dizer para você que a fé, ela não é a base para a justificação, sabe? Mas a fé, na verdade, é o único caminho pelo qual nós podemos receber a justificação, possamos ser justificados. Pela graça, a justiça de Deus é liberada, né? Deus libera a justiça pela graça dele e é liberada sobre nós. E pela fé é que nós recebemos essa graça que Deus libera sobre nós, a justiça de Deus. Então a fé, na verdade, ela não é a base das coisas, de tudo, mas a fé, ela é o caminho pelo qual a justiça de Deus é colocada sobre nós, sobre a nossa conta. Nós somos justificados pela fé. Então o apóstolo Paulo ensina que, por exemplo, Abraão e Davi, eles foram justificados como? Pela fé que eles tinham, ou seja, eles creram, tiveram fé, né, porque a fé envolve crer e acreditar, e o resultado disso foi a justificação. Então o ensino da justificação pela graça, pela fé, ou sola fide, como a gente está estudando, isso não é algo que foi inventado por Martinho Lutero ali na Reforma Protestante, não é nenhuma novidade para quem lê a palavra, quem lê a Bíblia. Inclusive, este ensino, ele consta no Antigo Testamento e consta no Novo Testamento. Então, para as pessoas fiéis a Deus, o povo de Deus, aqueles que andavam com Deus ali no Antigo Testamento, tanto para as pessoas que formaram a igreja primitiva ali em Atos e depois no Novo Testamento, a justiça, ela foi consumada, ela foi aplicada ou ela foi recebida por eles mediante a fé. Eles foram justificados mediante a fé. Então a gente pode dizer que a fé, ela é, assim, basicamente um mero reconhecimento do pecador, nosso reconhecimento, que nós não temos nada em nós que possa barganhar com Deus alguma coisa. Então é basicamente você estender as suas mãos vazias em direção ao Cristo crucificado. Sabe, imagine que a graça é a mão de Deus, beleza? Graça é a mão de Deus. E a fé é a sua mão. Então, para entender melhor, sabe,
Entenda que, por exemplo, quando você sai para fazer uma boa ação, uma boa causa, ou você sai para fazer um ato de caridade, por exemplo, ou você sai para entregar comida aos moradores de rua, um exemplo, imagine essa cena. E aí você está lá levando comida, um prato de comida para um morador de rua. Sabe, não há nenhum mérito nesse morador de rua em estender a mão para receber o prato de comida. Há algum mérito dele? Não. O mérito todo está em quem está oferecendo o prato de comida. Então, da mesma forma, você, para entender o que nós estamos querendo dizer, nós estendemos as mãos para Jesus e não há mérito nenhum em nós. Não há mérito nenhum em fazer isso. Todo mérito vem do que Jesus fez por nós. Então, o mérito está, na verdade, no próprio Deus que concedeu o seu Filho, para que, mediante o sacrifício de Jesus e a obediência dele, e a crucificação na cruz, e a ressurreição, mediante a isso, nós pudéssemos receber, pela fé, a nossa salvação e a nossa justificação. Portanto, a fé em Cristo Jesus, a fé que nós estamos dizendo é a fé salvadora. É a fé a fé para receber a salvação. E ela é oferecida a nós por meio do evangelho da cruz. O que eu quis dizer isso? Ela é oferecida a nós pelo meio da cruz e a gente está falando sobre a fé para ser salvo. Porque existe outro tipo de fé. Existe a fé para ser salvo, mas existe a fé para ser curado, existe a fé para você receber algo de Deus, mas existe a fé para você ser salvo. E essa fé que nós queremos dizer, da justificação pela fé, é exatamente a fé em Cristo Jesus para que você fosse salvo. É a fé que é oferecida a nós através do Evangelho. Então, baseado nisso, a gente pode concluir que, quando a gente diz que aceitou a Jesus, meu irmão, que é a mensagem de evangelismo que a gente prega, né? Quem quer aceitar Jesus? Ou quantos querem aceitar Jesus? Esse termo, aceitar Jesus, ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente imagina. Ou muito mais profundo do que parece. Aceitar a Jesus tem a ver com a fé salvadora. Sabe, não compreende em, por exemplo, você somente acreditar que Jesus existe. Quantos aceitam a Jesus? Por exemplo, você vai lá pregar para alguém. E essa pessoa que você está pregando, você fala: ei, você acredita em Jesus, que ele morreu na cruz? Ah, sim, acredito em Jesus. Você confessa que Jesus é o Salvador da sua vida? Sim, eu confesso. Não basta somente você crer e você falar, porque essa fé, essa crença, ela está muito mais relacionada a você crer com o seu coração do que somente você crer com a sua mente. Porque se você perguntar para as pessoas se elas aceitam a Jesus, todo mundo vai aceitar Jesus. Quem não quer aceitar Jesus? Só que aceitar Jesus e a fé para aceitar Jesus envolve uma adesão, um estilo de vida. Entende? Então, a pergunta que deve ser feita é tipo assim: quem consegue depositar fé no Jesus crucificado, se arrepender, ter tristeza pelos pecados que você cometeu e tentar romper com eles? É isso que você está perguntando quando você pergunta: aí, você quer aceitar Jesus? E é isso que significa aceitar Jesus. É isso que significa ter fé para ser salvo. É você depositar a sua fé, o seu coração, a sua crença no Jesus que foi crucificado e você se arrepender. Isso vai gerar em você uma tristeza pelos pecados que você cometeu. E vai fazer com que você tente romper com os pecados. Então você percebe que a fé para ser salva, ela é muito mais ampla, é muito mais profunda, do que simplesmente alguém falar assim: ah, sim, eu aceito Jesus. Sabe, essa é a verdadeira ideia de ter fé que a Bíblia diz. Essa é a verdadeira ideia de ter fé. É a fé em Jesus e ser salvo. Sabe, o pecador, ele ouve a mensagem de Deus, ele ouve a pregação, ele compreende a pregação. Quer dizer, ele ouviu a pregação e ele compreendeu a pregação. Não simplesmente ouviu, mas entendeu e compreendeu aquilo que ele ouviu. E após isso ele faz uma oração, um exemplo: olha, sim, eu preciso de fé, eu preciso abandonar os meus pecados, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Então,
Deus me deu o teu Espírito Santo para que eu tenha fé e consiga de fato abandonar os pecados que existem na minha vida. Sim, esse homem aceitou a Jesus. Consegue entender? Faz sentido para vocês o que a gente está querendo dizer? Sabe, fé é crer e fé é confiar. Mas não é somente crer com a mente, não é somente a fé mental, é a fé espiritual, é uma fé que envolve uma adesão a um estilo de vida. Uma coisa muito simples assim sobre fé, um exemplo. Se eu chegar para você e dizer assim, eu estou aqui na CIB Caxias e você vai estar vindo da sua casa para cá. Aí eu falo para você, tá chovendo aqui, cara, em Caxias. Você está vindo aqui para a igreja, para a CIB? Está chovendo aqui na CIB. E aí você abre aí a janela da sua casa, você mora em Caxias, olha para o céu e não tem uma nuvem no céu. Então você vai demonstrar, se você teve fé naquilo que eu te falei, se você trouxer um guarda-chuva, por exemplo. Cara, vim preparado, cara, não parece que está chovendo não, mas falaram que está chovendo lá, então vou levar um guarda-chuva. Quer dizer, você teve fé. Quer dizer, a fé gerou em você uma atitude. Não foi só aquela fé mental, foi uma fé que você levou para o seu coração e você acreditou naquilo. Compreende? Isso é uma ideia básica do que ter uma fé comum. Então, você trazendo isso para a fé salvadora, não basta somente você acreditar em Jesus, cara. Não basta somente você saber que Jesus morreu na cruz. Isso tudo você sabe. Isso aí é simples. Você que está aqui no país, no Brasil, você é bombardeado de informações disso o dia inteiro. Então não é essa fé, não basta. Isso não é suficiente para que você seja salvo. A fé envolve a adesão ao estilo de vida. A fé envolve você crer em Jesus crucificado e que ressuscitou e que através disso os seus pecados são perdoados e você precisa da redenção de Deus e do perdão de Deus e você tem uma vida pecaminosa e sozinho você não ia conseguir sair daquilo. Então você necessita que o Espírito Santo entre em você para que você tenha uma nova vida e a partir daí você consiga andar de fé em fé, de glória em glória, em vitória com Jesus sobre o pecado. Isso tem a ver com a fé salvadora. Sabe, é olhar para dentro de você e ver quanto pecado você tem. É olhar para dentro de você e ver que você anda numa rebelião contra Deus. Sabe, que você leva esse estilo de vida longe do Senhor, é entender que você precisa, que tudo que você precisa para ter uma vida de comunhão com Deus, para ter uma nova criatura, se tornar uma nova criatura, tudo isso está na cruz. Nada que você possa fazer vai adiantar, somente receber pela fé aquilo que Jesus liberou para você na cruz. E isso envolve um estilo de vida, adesão, um estilo de vida. Isso tem a ver com o arrependimento, isso passa pelo arrependimento, isso passa pela conversão da sua vida. É entender que tudo que você precisa está na cruz. Então, você é induzido a crer na palavra e crer em Jesus. Entende? Aí, a partir daí, é gerado no seu coração uma fé salvadora. E esta é a fé bíblica, a fé salvadora, a fé que faz você ser salvo e ir para o céu ou estar com Jesus. Sabe, Jesus diz assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Já viu esse versículo? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, se não existe um rio de águas vivas fluindo de dentro do indivíduo, tem alguma coisa errada. Ou Jesus não estava falando a verdade, que é impossível, que Jesus não ia mentir. Ou a Bíblia não está certa, que é impossível também, que a gente crê que a Bíblia está certa. Ou existe alguma coisa errada com você. Porque se aquele que crê em Jesus, de dentro dele fluirão rios de águas vivas, quando você tem fé em Jesus e é salvo, o resultado disso é fluir rios de águas vivas dentro de você. Faz sentido? A fé salvadora envolve um arrependimento dentro do processo. Quer dizer, meu irmão, esse evangelho está sendo pregado por aí, de que você é salvo, mas não é convertido. E sabe, meu irmão, presta atenção, conversão tem a ver com mudar de direção. Se você ia para o lado A, você ia para o norte, você se converteu, você está indo para o sul. Isso não quer dizer que você agora está fazendo tudo certo, não, porque mesmo nessa caminhada de ir para o sul, você vai cometer alguns erros, mas você mudou de direção.
Então não tem como você achar que está sendo salvo caminhando para a direção que você estava caminhando, que é a direção da morte. Então, se você não tiver fé em Jesus e essa fé passar por um arrependimento, uma conversão, quer dizer, mudar de direção, você vai para o inferno, você não vai para o céu. Você vai para o inferno. Vai para a igreja, vai lá e canta o louvor e tudo certo, e vai para o inferno. Porque acontece, meu irmão, está sendo pregado por aí que se você está tranquilo, você só precisa acreditar em Jesus e continua andando na sua direção. Sabe o que os jovens fazem? Eles vão para a igreja e ficam lá e adoram a Deus, e Deus abençoe o rolê, e dali saem, vão para o rolê e vão fazer as coisas que tem que fazer, e muitos vão para o inferno, porque acham que não precisam mudar de direção, meu irmão. A porta é estreita. Terra. A porta é estreita, meu irmão. A porta é estreita. Esse evangelho light, cool, né, legalzão, que está errado. A porta da nossa fé é na cruz. No Jesus que morreu por nós para nos salvar, no Jesus dos evangélicos, não no Jesus dos nossos sonhos, não no Jesus que a gente pinta na nossa cabeça, não no Jesus dos nossos desejos, não no Jesus dos nossos anseios, mas nós somos salvos quando nós depositamos a fé no Jesus da Bíblia, Jesus bíblico. Claro que o Jesus bíblico multiplicava pães, claro que o Jesus bíblico curava, ele fazia maravilhas, mas Jesus ele não veio para multiplicar, somente para multiplicar pães, fazer maravilhas, não. Quem tinha essa ideia era aquele povo que achava que Jesus, o reino de Deus era um outro tipo de reino, mas Jesus ele veio para reconectar a gente com Deus. Jesus ele veio para morrer na cruz e se reconectar com Deus. Sabe, muitas pessoas colocam a sua fé na multiplicação dos pães, então vão para a igreja para que os pães sejam multiplicados. Claro, os pães podem ser multiplicados, e você vai para o inferno com os pães multiplicados, cheio de pão. Porque isso não é suficiente para que você tenha salvação. Sabe, nos evangélicos, Jesus ele cura. Nos evangelhos, Jesus expulsa demônios, multiplica pães e peixes, mas tudo isso é um background, ou é um plano de fundo. Plano de fundo para a cruz. Tudo isso é um plano de fundo para a cruz, porque ele veio para a cruz. Sabe, a fé que salva não é a fé do pão que vai ser multiplicado. A fé que salva não é a fé do dinheiro que você devolve na igreja, do dízimo e da sua oferta para que Deus abençoe. A fé que salva não é a fé para que você seja curado. A fé que salva não é um pão multiplicado e não é faltando, sobrando coisas na sua vida, você vivendo uma vida próspera. A fé que salva é você acreditando na cruz e passando pela porta estreita. Essa é a fé que salva. Amém? Então, perante Deus, o ser humano ele é composto de pecados. E somente Jesus Cristo é a única justiça. Sabe, a obediência de Jesus cancelou nossas transgressões. O sacrifício de Jesus, ele freou a ira de Deus contra nós. O sacrifício de Jesus, o seu sangue lavou os nossos pecados. O sacrifício de Jesus, sabe, ele suportou as maldições na cruz no nosso lugar. Ele nos compensou mediante a sua morte. Ele nos reconciliou com o Pai, com Deus. Não por nosso mérito ou por obras, mas por sua misericórdia. Sabe, quando nós cremos nisso, nós temos comunhão com Deus, nós recebemos aquilo que a Bíblia diz que tem a ver com a fé para ser salvo. Nós recebemos o que a Bíblia diz como justiça, então aí nós recebemos a salvação. Sabe, as datas comemorativas que a gente tem aqui, como Natal, Páscoa, Paixão de Cristo, Pentecostes, por exemplo, são oportunidades que nós temos para relembrar a humanidade, ao mundo, a nossa família. Sabe, o verdadeiro sentido da cruz. Eu já tinha falado para você, quando a gente falou somente só Cristo, que a cruz perdeu muito significado para o meio cristão. O símbolo da cruz. E eu vou te falar, as datas comemorativas, as datas litúrgicas também estão perdendo muito sentido para o cristão. Sabe, o cristão, na Páscoa, está fazendo patinhas de coelho, para que os seus filhos vão achar chocolate pela casa. E sequer falam sobre a morte e ressurreição de Jesus. Sabe, os cristãos no Natal correm para comprar a maior televisão que puderem. Fazem tudo para gastar tudo que pode, gasta todo 13º no Natal. Faz aquela comelância, aquela mesa gigante. E poucos são aqueles que param para relembrar o nascimento, ou a data que a gente comemora para relembrar, né, o nascimento de Jesus. Sabe, nós estamos perdendo o campo
de relembrar e comemorar essas coisas na nossa família para o comércio. Aos poucos. Perdendo a oportunidade de revelar ao mundo o verdadeiro Jesus. Sabe, a fé, ela não cria nada, a fé, ela recebe. Quem cria as coisas é Jesus. A fé é o meio que a gente vai lá pegar as coisas que foram criadas. Por exemplo, a fé, pela fé você recebe a salvação, pela fé você é justificado, mas quem te salvou e quem te justificou não foi a sua fé, foi Jesus. E a sua fé é o veículo que você recebe isso. O Espírito Santo, ele concede fé aos pecadores, para que eles possam receber a justiça de Deus. Mas a fé, ela vem mediante o quê? A pregação da palavra, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então, esta fé, que a Bíblia diz, é um dom sobrenatural, é a principal obra do Espírito Santo em nossa salvação. Sabe, Romanos 10, do 13 ao 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos pés do que anunciam as boas novas. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então, sem a pregação da palavra, sem a pregação do evangelho, como as pessoas poderão ter fé? Como as pessoas vão conseguir ter fé para ser salvas se elas não estão ouvindo a pregação da palavra? Como as pessoas poderão ter fé para ser salvas se elas precisam ser salvas mediante a fé no sacrifício de Jesus na cruz, se ninguém está pregando isso? As pessoas estão pregando que você tem que ser salvo, que você tem que ser rico, que, sabe, Deus vai te dar tudo, e ninguém está pregando a cruz. Então, é óbvio, no lugar que não tem a pregação da cruz, as pessoas não têm como ter fé para ser salvas, ou seja, muitos vão para o inferno. Sem apresentar a história da pessoa de Jesus, sem apresentar a obra redentora de Jesus para as pessoas, elas não vão conseguir ter informações suficientes ou necessárias para que elas possam crer e ter fé e conseguir colocar a sua fé em Jesus, no sacrifício de Jesus. Uma vez que elas não conhecem esse Jesus, mesmo na igreja, muitas pessoas não conhecem Jesus, mesmo na igreja as pessoas não entenderam o que Jesus fez por elas. Elas vieram procurando uma outra parte que Jesus pode te oferecer, mas Jesus, ele não está afim, meu irmão, somente de te dar um bom emprego. Ele não está afim somente de melhorar a sua vida com a sua família. Ele quer te salvar, ele quer estar com você para a eternidade. Amém? Por isso, a pregação da palavra, ela recebe um lugar central. Por exemplo, na teologia reformada. Sabe, não são através de obras, não são através de pagamentos, de indulgência, não são através da fé no Jesus multiplicador dos pães, mas a fé na obra redentora de Jesus. Sabe, nós precisamos valorizar esse aspecto na igreja, de olharmos para o Jesus redentor, principalmente nas nossas pregações, principalmente nas nossas músicas. Sabe, o único meio ordenado por Deus para levar os seus eleitos para a salvação é através da pregação da palavra. Então a palavra precisa ser pregada. Então os fatos relativos à salvação são basicamente esses, para a gente finalizar. Todas as pessoas pecaram. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecados e afastados estão da glória de Deus. Então a penalidade ou a consequência de Romanos 3, 23, é a morte. Romanos 6, 23 diz isso. Romanos 3, 23, é a morte. Jesus Cristo morreu para pagar o que nós deveríamos pagar. A penalidade ou a consequência daquilo foi liberada em Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Então, meu irmão, não é simplesmente você declarar esses fatos. Não é simplesmente você começar a dizer, cara, deve passar pelo seu coração um convite ao arrependimento. E você deve crer nessa boa nova, com o seu coração, e isso gerar em você um estilo de vida, porque senão você não vai ser salvo.
Você precisa passar por o que a gente chama de regeneração. Que é o quê? Que é o ato secreto de Deus. É a mudança que Ele comunica a sua nova vida espiritual nos seus filhos. E como é a chamada é respondida, como essa chamada à regeneração, ela é respondida, ela é recebida através da regeneração, mas ela é respondida pela sua conversão. Quer dizer, ou seja, você precisa se converter para que você seja salvo. Isso tem a ver com arrependimento. Significa uma decisão consciente de você se afastar dos seus pecados, se voltar para Cristo. Ou seja, meu irmão, você se converteu hoje, você é uma nova criatura, aceitou Jesus, mas você não vai ser perfeito, você vai cometer alguns pecados, mas você agora está andando na outra direção. Então esse papo de que você pode aceitar Jesus, você vai para o céu mesmo sem você se converter, cara, isso é muito perigoso, porque a conversão tem a ver com mudança de lado, mudança de direção. Você vai mudar de direção, não quer dizer que você vai acertar tudo na sua vida, não, você vai aprender, você está aprendendo, processo de santificação, mas você precisa mudar de direção. Isso tem a ver com o arrependimento. É essa fé que salva. Sabe, você é justificado, ou a justificação é uma declaração legal de Deus, é uma resposta de Deus para a gente, mediante a nossa postura de ter fé nele e mudar de direção. Nós somos justificados por Deus perante Deus quando nós respondemos a Ele, respondemos o chamado com arrependimento e fé. Então isso faz com que Deus atribua a nós a justiça de Cristo e nós possamos ser justificados. Então a justificação, concluindo, ela vem por meio da fé em Jesus, não naquilo que eu possa fazer, mas aquilo que Ele fez por mim. Uma vez justificado por Deus, todos os nossos pecados, passados, presentes ou futuros, não precisam mais de pagamento ou de penalidade, porque Jesus morreu por todos eles. Ele já pagou o preço na cruz por todos eles, que é Romanos capítulo 8, versículo 1. Sendo assim, quando nossos pecados foram lançados em Cristo, os méritos de Cristo também recaem sobre nós, 2 Coríntios capítulo 5, 21. Sabe, existe uma diferença entre nós protestantes e os católicos. Os católicos, a respeito da justificação, sabe? Os católicos, eles creem que não é simplesmente pela fé. Nós cremos que é somente pela fé, por isso que a reforma protestante tinha só a fé, o sola fide. A gente crê que a gente é justificado somente pela fé, e a fé que envolve uma adesão, arrependimento. Já os católicos, eles alegam que nós somos justificados por meio da fé, quando nós fomos somente quando nós fomos completamente limpos do pecado. O que eles chamam disso, por exemplo, a gente precisa passar pelo purgatório, né? Talvez você já ouviu falar sobre isso. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo deixa muito claro que a salvação não é mérito nosso, não é mediante ao purgatório, nem mediante as nossas obras, mas a salvação é mediante a obra de Cristo e a obra que Ele fez em nós. Feche seus olhos aí na sua casa. Feche seus olhos aí na sua casa. Sabe, talvez essa palavra que a gente pregou, que a gente está falando aqui somente sobre a fé, talvez tenha tocado no seu coração, talvez você esteja assistindo a gente e talvez isso dê um start na sua cabeça, cara, que você precisa ter fé em Jesus para ser salvo. Mas não acreditar somente que Jesus existe, cara, mas essa fé envolve um estilo de vida, uma adesão ao estilo de vida que passa pelo arrependimento, entregar a sua vida para Jesus. E você abandonar o estilo de vida de pecado. Então, cara, se é isso que você quer fazer na sua vida, feche seus olhos aí na sua casa. Feche seus olhos na sua casa e faça uma oração, digando assim: Jesus, eu sei que eu sou pecador e eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu não consigo sozinho me libertar da minha vida de pecado. Mas eu preciso da Sua graça redentora sobre a minha vida. Eu preciso da Sua mão sobre mim, Jesus. Eu preciso que o Espírito Santo toque em mim e me ajude a me libertar. E me faça uma nova criatura. Eu acredito no Senhor. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz e levou os nossos pecados.
E eu entrego a minha vida para o Senhor, e o Senhor é o Rei e o dono do meu coração. Rei, Rei no meu coração. Tu és o Rei no meu coração. Feche seus olhos e diga isso: Jesus, Tu és o Rei no meu coração. Tu és o Rei no meu coração. Feche seus olhos. Eu pedi para o seu Emilson, você pode colocar aqui, seu Emilson, a guitarra aqui no meu ponto, por favor. Coloca a guitarra dele aqui para mim, por favor, seu Emilson. Feche seus olhos, sabe? Vejo você, cara, que o segundo grupo de pessoas. Você que já aceitou a Jesus, cara. Talvez hoje também seja uma oportunidade de você rever a sua vida, ver como é que você está andando e pedir auxílio a Jesus. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.